Oi, gente. Gostaria de compartilhar uma reflexão. Na verdade, assim, é uma situação que eu já venho analisando durante algum tempo e eu gostaria de compartilhar. É o seguinte: a gente observa, né, durante o nosso dia a dia, seja andando na rua, em qualquer lugar que a gente esteja, enfim, em contato com as pessoas, né, com os nossos conhecidos, amigos, familiares, a gente observa assim uma onda tão grande de materialismo, né? É algo que parece que durante esses últimos anos se expandiu de uma tal forma e parece que a coisa não tem controle, né? Parece que a coisa não tem fim. A gente vê as pessoas cada vez mais preocupadas com aquilo que as outras pessoas vão pensar, vão achar, ou enfim, com uma imagem, né, que tem para carregar e para demonstrar. A gente vê as pessoas adoecendo, a gente vê tanta gente com crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, a gente vê casos aí de suicídio, a gente vê muita coisa nesse mundo maluco. E assim, eu não sei vocês aí, mas eu sou uma pessoa extremamente reflexiva e eu assim, eu tenho contato com poucas pessoas que eu posso dizer que são assim amigos mesmo, são muito poucos. Mais família mesmo, né? Não sou uma pessoa de ficar falando muito. Enfim, só falo comigo mesma e escrevo, mas eu acho que é isso, né? Então, mas assim, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu comecei a observar isso e eu falei assim, caraca, né? Por que isso tá acontecendo? Por que tudo isso, né, tá acontecendo? E eu acho que a nossa sociedade ela tá assim um pouco surtada, né? A gente vê que os valores eles estão totalmente invertidos. A gente tinha na antiguidade, né, na época lá dos grandes filósofos, dos primeiros e grandes filósofos, a gente tinha toda uma sociedade que se organizava, se dirigia para buscar o conhecimento, né? E aqueles filósofos, aquelas pessoas, elas eram pessoas que elas questionavam e que elas traziam novos conhecimentos, que elas buscavam novos conhecimentos e elas estavam atrás da verdade, né? Elas não estavam atrás de buscar fazer o seu ponto de vista ser tido como certo, não. Eram filósofos e é isso que a filosofia é. A filosofia serve para que a gente aprenda a questionar, para que a gente aprenda a buscar, né, essas verdades. E olhando para trás eu vejo assim, sabe, foram tantos filósofos com ideias brilhantes e foram tantas pessoas com ideias brilhantes e tantas descobertas e tantas coisas. E a sociedade, no geral, naquela época, né, talvez ela não era, bom, pelo menos é o meu ponto de vista, não me parece que ela era tão materialista como hoje, né? A gente, com o crescimento das grandes indústrias e com o crescimento da população mundial, com esse boom da internet, com todas essas informações, eu acho que as pessoas estão adoecendo porque você tem assim um desenvolvimento muito grande tecnológico e em contrapartida essas pessoas estão adoecendo emocionalmente porque elas não aprenderam a lidar com seus sentimentos, com suas emoções, porque elas não aprenderam a viver, né, como buscadores de si mesmos, né, como não aprenderam a compreender realmente a vida. E aí você vê situações, né, em que as pessoas não entendem a necessidade da filosofia, em que elas não entendem a necessidade que é da gente se questionar. E só que assim, isso daí não é coisa que você vai aprender em escola nenhuma. Talvez se você fizer aí um curso superior, mas assim, isso não quer dizer que você vai aprender nada. Tudo depende de você buscar, de você se interiorizar, de você ler, sim, pesquisar e ver todos aqueles conhecimentos, mas de você querer compreender realmente, de fato, as mensagens.
né, de fato os ensinamentos. O que eu acho que o mais difícil é a gente compreender, porque ler, né, não é tão difícil, dependendo do livro. Mas, enfim, eu acredito que as pessoas tenham adoecido por isso, sabe? É assim, é o vazio, as pessoas passaram a ser muito superficiais. E eu sempre me questiono, né? Quando eu vejo umas coisas assim que eu falo assim, nossa, cara, que coisa, né? Que babaquice, enfim. Às vezes eu olho e penso assim, caraca, é o materialismo puro, puro, né? Às vezes as pessoas acham que aquilo que elas têm é primordial e tá acima de tudo, quando na verdade, se você parar pra pensar, você pode ter o que você quiser, o que for, mas se você atravessar a rua, for atropelado e morrer, o que tu leva? O que vai acontecer do outro lado, você sabe? E aí as pessoas não se preocupam em saber. Elas só se preocupam em acumular, 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 acumular. Ganhar dinheiro, né? Comprar carro, casa, tudo e não se preocupa em saber o que de fato vai acontecer se um dia você morrer. Que é algo que vai acontecer com todo mundo. Então, eu às vezes olho e falo assim, caraca, o materialismo ele tá muito enraizado na nossa sociedade. E aí a gente vai ver que, assim, independente das ideologias, né, políticas, porque eu acho isso também que é outra coisa que, assim, o princípio da polaridade do hermetismo me ensinou, que os opostos são dois lados de uma mesma moeda, que eles são iguais. Enfim, existe aí muita semelhança, né, nessas ideologias que a gente vê por aí. E por isso que elas discutem tanto e debatem tanto, porque na realidade são iguais. Então, assim, acredito que ambos, todos os lados são materialistas. E esse é o grande problema do nosso século, dos nossos últimos anos. As pessoas enfrentam esse vazio existencial. É algo que não pode ser preenchido, é algo que não tem dinheiro que compre, é algo que, enfim, você, se você não souber lidar, se você não souber buscar e se você não fizer nada para isso, né, para se preencher, para se conhecer, a doença vai aparecer. Vai aparecer, seja na forma de ansiedade, de depressão, seja na forma de síndrome do pânico que eu falei, ou seja em outras formas, né? Não só doenças emocionais e psíquicas, mas também doenças no corpo, ela vai aparecer porque você não aprendeu a lidar com algo que ainda precisa ser trabalhado. Então, assim, é isso, sabe? Esse materialismo me incomoda realmente, né? E às vezes a gente tem que conviver ainda com muitas situações. E, enfim, basicamente eu acho que é algo que é o que nós precisamos, né? Não lutar contra, mas é o que nós precisamos mudar em nós. Aquilo que nós precisamos evoluir e crescer, saber que a matéria ela é passageira, que isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro, que não é o principal, não é o primordial. E esse ensinamento a gente já teve há tanto tempo e até hoje a gente ainda apanha para entender, não é mesmo? Comentem aí, pessoal, o que vocês acham, qual a opinião de vocês, se o materialismo incomoda tanto vocês quanto a mim. Às vezes eu tenho vontade de ir pro meio do mato, desaparecer e falar assim, cara, nossa, esse povo tá surtado. Enfim, porque é difícil, né? É uma realidade que a gente tem que realmente trabalhar. Mas faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa caminhada.